E só através de Jesus que eu consegui ser livre. Tentei por vários internamentos, tive 5 internamentos em casa de recuperação, preso mais de 50 vezes. Eu estava até olhando o irmão Orlando quando ele chegou. A gente se conhece desde a adolescência, desde a época do colégio. Quando ele trabalhava ali, não sei se ele está trabalhando no Campo Santo, ainda. Muitas vezes eu venho ali, alguns anos atrás, eu venho ali fumar um baseado com o meu irmão ali. O Orlando chegava, conversava comigo, nunca me tratou mal, nunca me rejeitou, né? Eu chegava ali, acendia um baseado, estava fumando ali, às vezes ele chegava e conversava comigo. É mentira, irmão? E hoje, vendo ele aqui, a presença de Deus, eu também, né? E vendo quantos amigos da gente estiveram ali. O pastor falou a verdade, hoje você está no melhor lugar. Nós estamos aí com poucas pessoas, mas estamos aqui verdadeiros adoradores, que vem buscar a presença de Deus. Como o pastor falou uma coisa ali que eu gostei, aonde se prega, aonde se profetiza mentira, está cheio de gente. Aonde fala, estou vendo já caminhonete, já viagem de avião, você não pode enche de gente. Só que as pessoas estão indo ali atrás de profecias falsas, não estão indo atrás de Jesus. Estão deixando fora. Quando você e eu saímos da nossa casa para vir, nós temos que vir adorar a Deus. Você veio aqui porque eu estou aqui, porque o pastor Daniel está aqui. Você veio porque Jesus está aqui. E a Ele toda a honra e toda a glória. Nós podemos sim abençoar a vida das pessoas, podemos também nos divertir, ir num evento, numa festa de cantadores e pregadores, mas sabendo que o centro de tudo é Jesus Cristo. Ontem eu estava contando com a minha esposa, em casa, que a gente, em muitos lugares nós temos passados, e aonde se prega a verdade, pouca gente está. E aonde se prega mentira, falso profeta, heresia, está cheio de gente. Aí eu falei, não, vou começar também a falar que eu estou vendo de caminhão, caminhonete, de jato. Aí minha esposa falou, não pode, eu falei, claro que não, né? Aí lembrei justo dessa palavra que o pastor pregou aqui no começo. Aí daquele que dizer que eu falei sem ter falado. Irmãos, quantas pessoas de hoje estão usando em nome do Senhor para conseguir riqueza? Como o pastor falou, precisa abençoar. É aluguel, água, luz, é papel para banheiro, limpeza. É o gasolina que o pastor, que o irmão que vem gasta para buscar jeito, para tudo. Precisa. Mas não essa petição de dinheiro, essa coisa de amaldiçoar quem não abençoa, isso aí não é de Deus, não. Lá nós pregamos assim, pastor. Se você está vindo com a tua oferta, se você está vindo com na rua, compra a comida e vem para a igreja, que Deus vai abençoar. Tem que dizimar para não pecar, mas primeiro a necessidade da tua família, o remédio e tais. Porque o primeiro ministério é a família. A obra tem que ser abençoada. Se Deus te abençoa, você tem que ter prazer em abençoar a obra. Hoje cedo eu preguei na rádio sobre isso. Mais do que ser abençoado, nós temos que ser abençoador. Quando Deus abençoa a vida financeira de uma pessoa, é para que ela abençoe outras pessoas. Mas muitos têm se fechado, têm acumulado tesouros na terra, não vai levar nada. Nós não sabemos. Ontem um rapaz morreu no novo, foi assassinado, ele saiu de casa, foi na festa e não voltou. Nós não sabemos. Pode dar um ataque cardíaco, pode acontecer um acidente. Nós sabemos, nunca sabemos o que vai passar daqui dessa porta para fora. Talvez é o último dia, o último culto. Nós não sabemos, nós temos que estar preparados, se preparando como? Através da palavra do Senhor. Eu não posso falar o que não está aqui, eu não posso pregar o que não está aqui. Eu não posso vir aqui só para te agradar, para dizer para você que você quer ouvir. Você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Não, eu tenho que pregar o que você vai refletir, que você vai pensar, que você vai reflexionar, que vai fazer você se transformando. Porque eu fui transformado pela palavra, por ouvir a palavra. Com pessoas que pregaram para mim o verdadeiro Jesus, que ama, que deu a vida por nós, que perdoa, que cura, que liberta. Jesus que é o caminho, que é a verdade e a vida. Eu admiro quando uma pessoa, meu pastor está aí na luta. Sabemos que não é fácil estar no frente do ministério, mas vamos continuar pregando a verdade. É melhor ter 10, 20 pessoas que venha buscar a presença de Deus, que venha comer, se alimentar do pão da vida, beber da água da vida, do que ter uma igreja cheia de gente que entra vazio e sai vazio. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus busca adoradores que adoram o Espírito em verdade. Não adianta falar bonito,
Não adianta um monte de palavras sair da boca se o coração. É como diz lá: esse povo me honra nos lábios, mas o coração está longe de mim. Hoje aqui o Senhor preparou para a gente estar meditando junto. E a palavra vem para mim. O profeta, o pregador, o pastor, quando ele vai pregar, primeiramente a palavra vem até ele. Ele é onde a palavra chega primeiro. Porque nós precisamos da palavra. Nós precisamos estar com sinceridade na obra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 11, 28. Agora são. Glória a Deus. Glória a Deus. Carta de São Lucas, capítulo 11, versículo 28. Amém? Todos encontraram? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mas ele, Jesus falando, ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ouvir a quantos sentaram em nome de Jesus? Ouvir a palavra de Deus e guardar. E como eu vou guardar a palavra de Deus, pastor? Guardando no coração, guardar na mente, guardar é viver, guardar a palavra de Deus é praticar. Não é guardar lá na gaveta da Bíblia, não é guardar no guarda-roupa, não. Não adianta muitas vezes as pessoas abrem lá Salmo 23, Salmo 91, deixa a Bíblia lá empoeirada, mas não lê a Bíblia, não medita na palavra. Hoje uma geração de pessoas que estão sendo enganadas porque não lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. O pastor que aqui pregou, você tem que ler, acompanhar, marcar, chegar na sua casa, de novo, pedir direção, tem que examinar as Escrituras. Porque Jesus, quando foi tentado no deserto, já tentou ele pela Escritura, pelo que estava escrito, mas ele rebateu Satanás também pela Escritura. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos autoridade do céu para pregar e para debater essa palavra. Então nós temos que guardar. Não basta só ouvir. Não adianta você vir hoje aqui e falar e você ir embora sem prestar atenção, sem guardar essa palavra, sem ser palavra de fazer refletir sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua caminhada. Quantas vezes nós vamos pregar em um lugar aí, pessoas estão lá olhando o TikTok, olhando o celular, conversando, outros estão lá na porta, lá fora. E não é por mim, pela referência a Deus. Quando você sai da sua casa, nesse momento você está com Deus. Tem que ter referência a Deus. O pastor que está aqui, o pregador, o obreiro, também se dedica, se prepara para chegar aqui, o cantor. E aí nós não vamos prestar atenção. Nós temos que deixar esse momento especial para Deus. Quando nós entramos aqui, esquecer tudo que está lá fora. E aqui se concentrar em absorver a palavra, o conhecimento, sentir a presença do Espírito Santo que já está aqui. Eu, desde quando eu cheguei, os irmãos começaram a louvar, o pastor pregou aqui já, eu já senti a presença do Espírito Santo. Porque Deus está aqui nesta noite. Deus está aqui, você vê aqui, porque Deus tem projeto, Deus tem plano, Deus tem bênção para a tua vida. Mas Deus quer que você se entregue, quer que você busque, quer que você clama, quer que você permaneça fiel. Não basta só ouvir. Muitas pessoas aí fora, irmãos, não sabem que é possível ter uma vida feliz sem pecado. Muitos não sabem que é possível ser feliz sem droga, sem bebida, sem trair, sem egoísmo, sem inveja. Afinal, isso é pecado. Eu mesmo, antigamente, para me divertir, eu tinha que tomar, eu tinha que fumar. Eu ia trabalhar, eu tinha que fumar mais nada. Eu ia correr, eu tinha que fumar. Aí algumas pessoas falam: você é crente, não pode fazer nada. Eu posso. Se eu quiser beber, hoje eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Mas hoje eu tenho liberdade para dizer: eu não quero. Agora, uma pessoa que é escrava da droga, que é escrava da bebida, ele não consegue ficar sem. Ele não consegue ficar sem o cigarrinho, ele não consegue ficar sem o traquinho dele, porque ele é escravo do pecado, ele é escravo do vício. Nós não, nós somos livres em Jesus. Você é livre, você tem vida plena, livre com Jesus. Hoje você pode ter a opção de escolher o bem e o mal, porque Jesus te libertou. Você é livre em Jesus Cristo, aleluia. E muitas pessoas pensam que a felicidade é beber, é estar na festa, estar na
felicidade é ter muitas mulheres e vice-versa, não é. A maior felicidade é a gente ter Jesus com a gente, é a gente ter o Espírito Santo com a gente. Deus ele não quer arrumar nossas vidas, Deus não veio para prejudicar nossas vidas. Jesus ele veio para nos dar vida plena, para nos dar liberdade do pecado. Quando de verdade seguimos a Cristo, a felicidade não acaba quando a festa para. Ela é constante, ela é contínua na nossa vida. Nós temos alegria quando levantamos, quando trabalhamos, quando dormimos, quando venimos no culto, quando estamos no mercado, nós temos alegria, nós temos a paz que só Cristo pode dar. Quantas vezes a gente ia para a festa ali, quando acabava a festa, aí você tinha que ir embora, ia deixar os amigos, ia deixar as companhias para ir para casa. Aí estava bêbado, jogado, dormia, outro dia acordava vazio, triste, deprimido, às vezes tinha feito coisa errada, que se arrependia, mas continuava de novo, porque a alegria era aquele momento, uma alegria momentânea. O sexo, o prazer era uma alegria momentânea. Passa rapidinho. Então por que você vai trair sua esposa e ficar com uma mulher ali por uma hora, meia hora? Por que você vai trair seu esposo? Como que amar a nossa família, respeitar, valorizar. A droga bebida é prazer momentâneo, isso aqui é pouca rara. Mas Jesus não, Jesus é a paz. Jesus é a paz. Quem tem Jesus, quem crê, quem serve, quem guarda os mandamentos, ele pode estar na tribulação, ele vai para Deus. Ele pode estar na prova, no deserto. Amanhã pode estar acabando o alimento, você fala, Deus vai suprir, Deus vai prover. Amanhã pode ter uma conta para pagar. Senhor, eu não sei, mas eu confio que o Senhor vai dar a solução. Vai para os empregados, mas eu sei que o Senhor não vai deixar nós passar fome. Nós temos que confiar, crer, descansar no Senhor. Somente em Deus nós temos felicidade. Lá no Salmo 19, pode ficar sentado, né? Só para ver, para a gente não ficar sabendo as palavras, né? Abra aí o Salmo, aleluia, glória a Deus. Só para a gente estar confirmando, Salmo 19, versículo 8, aleluia. Glória a Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha que tremendo, irmão. Os preceitos do Senhor são retos, ou seja, os mandamentos, as leis, os estatutos do Senhor são retos. Quem anda no caminho do Senhor não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Ele vai em frente, porque os caminhos dos preceitos do Senhor são retos. Aleluia. Alegra o coração. Quem serve a Deus, quem serve a Deus não fica triste. Vai ter momentos de luta, vai ter momentos de prova, vai. Mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Os preceitos do Senhor alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Quando nós cremos, servimos, vivemos, temos a presença conosco, nosso falar, o nosso caminhar, a nossa cara é diferente. Tem pessoas que olham para mim, talvez olham para você e falam, como que você está nessa prova feliz? Como você está nessa eternidade feliz? Porque você crê que é o Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Hoje eu estive com a minha esposa, nós estamos visitando lá a prisão de Salvador hoje, levando a palavra, e aí estava uma cela, tinha uns 5, 6. E ali havia uns 3, 4 que eles estavam ali com fome de escutar a palavra. Você via nos olhos dele que eles estavam. E tinha um que estava com a cara fechada, os olhos feios, cerrados, porque estava fechado para Deus. Porque a alegria do Senhor, a presença do Senhor corrompeu o rosto. Mesmo que nós não somos essa pessoa assim fisicamente tão linda, mas quando nós temos Jesus, o nosso brilho, o nosso sorriso, o nosso olhar é diferente. Nós chegamos num lugar que começamos a estar triste, a gente leva alegria. A pessoa está desanimada, nós temos que ser assim, ó. Crente tem que estar sempre dando glória, sempre feliz. Um cristão, uma pessoa que crê no Deus do impossível, não pode andar triste, não pode andar murmurando, não pode andar brigando com o vizinho, com a família, tem que ter paz, tem que ter alegria. A maior profecia que nós temos de Deus é que um dia nós iremos morar no céu. Deus não prometeu riqueza, nem carro, nem moto. Isso aí nós vamos trabalhar para
conseguir. Deus vai abençoar, talvez abrindo uma porta de emprego, talvez colocando uma pessoa que vai te ajudar. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que buscar. Nada é do céu, só ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós servimos a Deus, quando nós obedecemos, nós temos que ter um coração alegre. Nós temos que ser completamente felizes. Poxa, se eu servir um Deus que é poderoso, por que eu vou ficar triste? Por que eu vou desanimar? Por que eu vou duvidar? Para que eu vou vir na igreja no horário, no murmurado? Vou vir sim, às vezes com preocupação, mas quando eu chego aqui eu largo tudo na mão do Senhor. E volto para casa cheio do Espírito. Volto para casa cheio da certeza que Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle. Quando você aprende a deixar na mão de Deus, você vai ver Deus agir, Deus te abençoar, Deus operar milagre, Deus te abençoar de várias formas. Eu não sei como você está nessa noite, mas o Senhor conhece o profundo do teu coração. Deus sabe a tua necessidade. Se é uma cura, se é uma bênção material, se é um filho, se é libertador, um esposo, Deus sabe. Apenas confia, apenas busca a presença. A palavra diz: buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Infelizmente, muitas pessoas não veem assim. Eles pensam que servir a Deus é escravidão, que servir a Deus é chato, que ser crente é uma coisa. Não é. Eu antigamente também pensava assim. E hoje eu olho e eu quero ser crente. Hoje eu gosto de ser crente, pode ser chamado de fanático, de louco, não estou nem aí. Eu prefiro ser louco do Espírito Santo do que quando eu era louco de droga, de bebida. Os outros estavam batendo em mim, eu batendo nos outros, eu ficava na polícia, eu ficava na polícia. Orlando sabe. Minha vida é um desastre, irmãos. Eu só estou aqui hoje para dizer com o amigo de Deus. E Deus faz milagre, eu creio. Talvez hoje nós não estamos, talvez nem daquilo ainda que nós desejamos. Mas os planos de Deus são maiores do que o meu. Os planos de Deus são maiores do que o seu. As coisas que Deus tem guardado para você, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram ainda. Apenas clama, adora, busca, permanece na presença de Deus. Nós temos que confiar. Abraão, quando Deus falou para ele para levar o filho dele sacrificar, seu único filho Isaac, ele foi, ele confiou em Deus. Imagina, irmãos, que tremendo. Ele levou seu filho, ele ia sacrificar o seu filho, porque ele creia em Deus. E ali, quando ele foi, o anjo veio e falou: Abraão, não toca no menino, vai para trás. Ele tinha um cordeiro, Deus proveu. Talvez hoje Deus está te testando, talvez Deus está te provando hoje. Mas continua firme, continua fiel. Fidelidade, sinceridade é o que Deus busca. Não adianta ele ser crente só na igreja, não. Não adianta ser crente só quando está na frente dos outros, não. Nós temos que ser cristão, porque crente até o diabo é. Nós temos que ser cristão. Cristão porque seguimos, cremos e adoramos a Jesus Cristo. Não temos que julgar as pessoas da outra religião. Não temos que condenar outras pessoas. Temos que amar, ajudar. Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar. Eu não posso julgar a vida da irmã do irmão, porque eu não sei, eu não estou nos pés dela. Eu não sei o que ele tem passado, o que ele tem passado. Mas Deus conhece. Muitas vezes o irmão está na igreja, ele cai no fracasso. Os irmãos vêm de lá orar, julgar e falam: viu, Hernando? Olha lá. Eu não caiu, falei que você aí, acaba de pisar. Ô irmão, Hernando, você viu? O irmão vai cair. Vamos orar por ele, vamos fazer uma visita, vamos fazer uma campanha para Deus restaurar para ele. Nós temos que aprender a amar mais. Nós temos que aprender a amar mais nossos irmãos, nossa família, nosso próximo. Deixar de ser egoísta. Deixar de pensar sobre o próprio umbigo. Glória a Deus. É como bom e suave que os irmãos de comunhão. É tremendo, irmãos. E muitas pessoas então pensam, porque ainda não conhecem, quando não conhecer Deus, eu achava que era chato servir a Deus. Muitos pensam que servir a Deus é prisão, e que no mundo é liberdade e alegria, e carnaval, alegria, quebrada, alegria, festa, alegria. Não é. Isso é um engano, isso é uma ilusão. Só traz miséria e escravidão. O mundo só traz miséria e escravidão. O mundo não oferece nada de bom para nós. Só prazeres momentâneos
temos ilusões. Quantas famílias são destruídas porque o marido vai para o baile, vai para a festa, vai para o jogo, vai para a droga? Quantas famílias são destruídas porque as mulheres largam o marido para sair com as amigas, para festar? Nós temos que valorizar a Deus, primeiramente, e a nossa família. Honrar nossa esposa, honrar nossos filhos. Dia das Mães aí, quantas pessoas, minha mãe, eu amo minha mãe. Tirou aquele dia, não lembra da mãe, não falou, não ajuda a mãe a dar uma cagada em casa. E aí eu amo a minha mãe, a minha rainha, a minha guerreira. E muitos têm adorado a Deus. Deus é meu tudo, mas não faz o que Deus manda, não obedece. Ouve, mas não guarda. Nós temos que ouvir e guardar a palavra do Senhor. Aí nós mostramos, Jesus fala, aquele que ouve as palavras e guarda, esse é o que me ama. E esse é amado do meu Pai. E eu e meu Pai iremos e faremos morada nele. Quando nós amamos Jesus, nós temos que obedecer, cumprir os mandamentos. Como que eu amo minha esposa e não faço nada com ele? Eu não amo ela. Não amo. Nós temos que aprender, então, que amar é servir, é adorar a Deus. Isso é amar a Deus. Não adianta falar da boca para fora. Seguir Cristo, sim. Seguir Cristo é a verdadeira liberdade. Cristo é a liberdade. Cristo é a verdadeira liberdade. Viver de acordo com a palavra de Deus, aí sim traz uma alegria verdadeira. Traz uma alegria duradoura. Hoje eu sou feliz pra caramba. Hoje eu sou muito feliz. Por quê? Eu tenho minha esposa, tenho minha família bem, com saúde, tenho meu trabalho, tenho meu alimento. E tenho Deus que me sustenta, que me fortalece. Porque mais do que bênção de Deus, nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Às vezes Deus não dá alguma coisa que queremos, porque se Ele der, nós não saímos da sua presença. Talvez Deus não dá, porque Ele sabe que se Ele der aquilo, nós não caímos. Seu filho tem 5 anos, ele quer uma moto, você vai dar? Saber que ele vai morrer, vai se sustentar, você não vai dar. E às vezes Deus não dá coisas para nós, porque também nós não estamos preparados, porque não convém. Mas mais do que pedir coisas materiais, nós temos que ter espiritual, bênção espiritual. É a paz, é o entendimento, é a alegria, é o consolo na palavra de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Lá no Salmo 1, aqui também fala muito lindo aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado, abençoado, felicidade. Bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios. O verdadeiro amigo te chama para a igreja, te chama para a presença de Deus. Esse que te chama para a festa, essa amiga que te chama para ir sair para a rua, não é amigo, não é amiga. O verdadeiro amigo pode fazer como aqueles 4 amigos que levaram lá o paralítico até Jesus. Aqueles foram amigos de verdade. Subiram lá em cima da casa, abriram teto e desceram lá. Jesus, vendo a fé daqueles homens, curou aquele paralítico. E você vê muitas vezes, quando não é uma Bíblia, que alguns relatos, Jesus só cura. Mas alguns Jesus fala, o profeta salvou. Porque cura nós podemos ter, e salvação é outra coisa. Nós podemos curar uma enfermidade, nós podemos curar uma enfermidade ou uma doença. Mas a salvação da alma é completamente diferente. E mais aventurado, mais abençoado é aquele que além da cura, ele ainda ganha salvação. Por quê? Tem muitos que ganham a cura e não ganham salvação. Tem muitos que vêm na igreja com enfermidade, com problema, chega aqui, Deus abençoe e não vão na igreja. Mas a salvação é quando você permanece fiel nos caminhos do Senhor. A salvação é quando você adora o Espírito de verdade. Quando você tem prazer de sair da sua casa e vir aqui. Quantos de nós estamos cansados, trabalhamos? Você trabalhou, você está aqui hoje cansado, mas está aqui, dando seu tempo. Deus vê o teu esforço, Deus vê as tuas lágrimas, Deus vê a tua entrega. Deus ele vê tudo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Aleluia. Portanto, nós temos uma escolha, o livre-arbítrio que nós temos, nós podemos seguir a palavra de Deus e viver uma vida plena e feliz.
ou podemos desobedecer a palavra de Deus e assim arcar com as consequências. Está na nossa mão ser feliz, ter paz ou ter tribulação, ter tristeza. Com Cristo temos luta, porque Jesus falou: no mundo tereis tribulação, mas eu venci o mundo, nós venceremos o mundo. Mas sem Jesus, só tristeza, só sofrimento. Quantas pessoas têm um monte de dinheiro e não têm a felicidade, não têm a paz que você tem? Quantas pessoas têm muito dinheiro, têm material, não tem esposa do lado, filho, não deita na sua cama e dorme em paz, não senta para almoçar, tem a comida mais cara, mas não tem saúde para comer, ou não tem a paz para desfrutar. Como a melhor cama, mas não tem sono. Como os melhores médicos, mas não tem saúde. Nós temos que focar no espiritual, porque nós não sabemos até quando vamos estar aqui. Nós não sabemos cada dia. Olha aí, você vai ver quantas pessoas hoje baixaram essa cultura, quantas pessoas deixaram essa terra. O irmão ali, ele sabe. Então, mas você está aqui nesta noite. Então, da glória a Deus, se alegra, fica feliz, porque Deus é contigo, irmão. E aproveita o tempo para estudar. E não foi de mim hoje lá na prisão, porque reflete, irmão. Esse tempo que você está aqui, reflete, analisa a tua vida, vê o que você quer. Deus pode te perdoar. Sabe a glória que Satanás tem de cada um de nós? Porque nós, quando pecamos, e se a gente se arrepende, e a gente deixa abandonar o pecado, Deus nos perdoa. E ele já está condenado, por toda a eternidade. E quanto mais gente puder levar com ele, ele vai levar. Mas você não, você pode ser salvo. Você é salvo, eu creio. Eu creio que aqui está um pouco para morar no céu, aleluia. Porque aqui buscar a Deus, para entregar a sua vida para Deus, entregar a sua família para Deus. O que fazemos errado, eu colher. O que plantamos, vamos colher. Aqui na terra. Mas o que Deus dá para nós, a salvação da alma, isso é uma bênção que um cristão pode ter. A certeza que você serve a um Deus verdadeiro. É você chegar em casa mesmo cansado, mesmo sem dinheiro no bolso, dar um Deus na sua família e falar obrigado, Jesus, pela minha família. Chegar lá comer um arrozinho com feijão, um ovinho frito e falar obrigado, meu Deus. Se alimenta eu trabalhei, é pouco, é simples, mas é de coração puro. Não foi às custas de enganar, do sangue, de subir em cima de ninguém. Comer o fruto das suas mãos. Não tem alegria maior, irmão. Antigamente eu vi uma polícia lá longe do carro, eu já corri, pulava muro e me escondia. Hoje a polícia passa e fala: opa, tudo bem, bom dia, Deus abençoe. Passa um traficante, um ladrão ali. E aí, irmão, beleza? Deus abençoe você, meu filho. Você está tranquilo, sem medo de ninguém, sem medo de nada. Eu confio em Deus, meu Deus, eu dono do mundo, eu dono do ouro, da prata, eu dono do céu, das estrelas, de tudo que há. Por que eu vou temer? Se o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso que nós pregamos, por que vamos temer? Por que vamos duvidar? As promessas de Deus estão na nossa vida, só temos que tomar posse. Como vamos tomar posse das promessas de Deus? Obedecendo, guardando os mandamentos do Senhor, cumprindo a vontade de Deus, irmãos. Se você quer ser vitorioso, se você quer ser abençoado, bem-sucedido, tanto materialmente quanto espiritualmente, deve amar a palavra, deve amar estar na presença de Deus, deve estudar, guardar a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ter prazer, como o salmista disse: alegrei-me quando disseram, boa casa do Senhor. Irmãos, eu não vejo a hora do culto. Se eu tenho culto, eu já me preparo antes, eu já me arrumo antes. Porque é uma bênção, irmãos. Quantas pessoas estão no hospital, terminalmente, com beira da morte? E você está aqui, cheio de vida, cheio de saúde. Deus está nessa noite derramando na sua vida a unção, o poder dele na sua vida. Apenas creia. Estenda as mãos e fala: obrigado, Jesus, eu creio.
Quem crê verá a glória de Deus, aleluia. Para a gente estar terminando aqui em nome de Jesus, irmãos. Lá em primeira carta de São João, glória a Deus, 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Lá no versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Olha que tremenda essa palavra. Aquele que me ama, guarda a palavra. Quantos amam o Senhor aqui? Aleluia. Então vamos guardar a palavra. Guardar a palavra não é pegar por lá, não. É pôr no meu coração, é pôr na minha mente. É sentir prazer em glorificar Deus. É sentir prazer em vir aqui abençoar essa obra. Prazer de dizimar, prazer de vir louvar, prazer de vir escutar a palavra. Se encher do Espírito de Deus. Sentir a alegria de estar vivo. Falar, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por teu ar, pelo Espírito, pela água que eu bebo. Ser grata, gratidão traz alegria. A presença de Deus traz alegria. Se nós cremos no Deus, se nós servimos a Jesus, se Jesus é a luz, o caminho, a verdade, a vida, nós não podemos ficar tristes, desanimados todo o tempo. Algumas vezes vamos ficar porque tem problema de coração e às vezes o inimigo coloca dardos, mas pelo escudo da fé nós venceremos. A palavra diz: resistir ao diabo e fugirá de vós. Ele vai tentar te fazer desanimar de ir para a igreja, ele vai te dar problemas que vocês vão ficar tristes. Mas nessa hora você fala: meu problema é grande, mas o meu Deus é maior. O Deus que eu sigo, mas porque eu sei a terra em tudo que há. É o princípio dele, filho, não há outro igual. Amém, irmãos? Que nós possamos, então, cada dia mais amar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Às vezes eu prego, meus irmãos, e tem coisas que a gente. Eu sou humano, irmãos, como vocês, eu não sou perfeito. Eu também estou buscando cada dia a presença de Deus, cada dia ser transformado. E às vezes, quando eu quero sair um pouquinho do caminho, a minha esposa fala assim: você pregou aquele dia isso e isso, então você não pode fazer isso e isso. E ela me corrige, ela puxa a minha orelha. E aí eu falo: poxa, agora você vai ficar aqui. Mas nós temos que viver o que pregamos. Nós temos que, pelo menos, tentar. E se tentar, vamos conseguir. Talvez nós não conseguimos na primeira, mas tudo que a gente tenta, vamos conseguir. Tudo que nós queremos, tudo que nós buscarmos, vamos conseguir. Eu não sei nesta noite que te aflige, eu não sei qual é a tua necessidade, mas abre o seu coração nesta noite. Entrega na mão de Deus a tua família, a tua saúde. Entrega tudo aquilo que é teu. Fala: Senhor, nada é meu, tudo é seu. Seja feita a sua vontade. E você vai ter alegria, as pessoas vão te olhar e falar: meu Deus, como que você está sendo diferente, como que você tem esse brilho, como que você é uma pessoa onde você chega para as palmas. É isso que nós temos que ser, luz, nós temos que ser abençoadores, nós temos que ser uma bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos lá em nome de Jesus, glória a Deus.